Que temas é que poderíamos abordar sobre a geopolítica portuguesa para que os portugueses percebam que Portugal, por si, também tem uma geopolítica e não a questão de seguir a geopolítica dos outros ou de outras entidades intergovernamentais ou quase federais hoje em dia, cooperando com a União Europeia? Bom, a geopolítica é uma ciência que se encontra plenamente desenvolvida na Itália, na França e nos Estados Unidos. De modo que o que eu poderia dizer é que em Portugal há alguns cultores de geopolítica, dos quais eu sou um, e também há outros que se agrupam à volta da revista Geopolítica da Universidade de Aveiro, no curso de Estratégia da Universidade Técnica de Lisboa e outros ainda na Finis Mundi, que publica artigos de geopolítica. Agora, como é que define a geopolítica portuguesa em comparação com aquilo que se fala da geopolítica da União Europeia, que identifica potenciais adversários como o Pacífico ou a China? Será que os adversários dos outros, ou os iminentes perigos dos outros, são os nossos perigos? Dir-se-ia que Portugal assume inimigos que não tinha. Ou seja, do ponto de vista geopolítico, os nossos inimigos não são esses. Os nossos inimigos são aqueles que fazem fronteira connosco através do Mediterrâneo. Ou seja, o Islão radical que os americanos, através do sistema de subversão e através do sistema de utilização da análise sistemática, puseram em ação. Não vamos assistir a primaveras no Magrebe. Como assim no Magrebe é o radicalismo islamita que reivindicará a península. Então, quais são os nossos interesses e os nossos inimigos no Oriente? A China é uma potência amiga. A Tailândia é uma potência amiga. A Indonésia é uma potência amiga. A Rússia é uma potência amiga. Que grandes inimigos temos a leste, do ponto de vista geopolítico? Nenhum. O que nós temos é inimigos muito próximos. E é o que esta classe política não quer conhecer, nem quer saber, nem se interessa, até que cheguem cá e degolem os pescoços dos imbecis. E no contexto dos Estados-membros da União Europeia, será que os interesses da Alemanha ou da França serão os mesmos interesses de Portugal? Ou melhor, será que a geopolítica deles é complementar à nossa ou nem por isso? Nem por isso. Porque os interesses do eixo franco-alemão é que perceberam que para dominar esta pequena península da Europa, pela qual fizeram guerras de dominação, entre a França e a Alemanha, chegaram hoje a um consenso em que não é preciso fazer guerra nenhuma. O que é preciso é encontrar um consenso geral para, enfim, chegar ao domínio da Europa. O problema é que os pequenos países da Europa e os grandes países da Europa hoje massacrados, por exemplo, a Espanha e a Itália, para não falar na Grécia clássica, e para não falar em Portugal, e para não falar sequer nos pequenos países do Norte, e para não falar na Inglaterra, não podem aderir à política que hoje a Alemanha
faz juntamente com a França. Têm de encontrar um caminho divergente, nem que isso passe pela ruptura da moeda, a ruptura da política e a ruptura dos entendimentos. E em relação ao professor Adriano Moreira, aponta o mar como uma janela de oportunidades, até que ponto Portugal pode apoiar nesse vetor e ter também uma visão global do mundo e não apenas seccionado de uma determinada zona do globo? Até há pouco tempo, Portugal, desde há algum tempo, algumas décadas, alguns decénios, como se deveria dizer, alguns decénios, Portugal perdeu a visão do mundo. A visão do mundo tinha o Gama, não é a visão do mundo que têm os portugueses, nem a classe política portuguesa. A visão que tinha Albuquerque não é a visão que têm os portugueses. A visão dos grandes conquistadores não é a visão que eles têm. Não percebem o mundo, nem estão preparados para o mundo. É um conjunto de gente encostada a uma barreira e encostada a uma barreira marítima. Essa barreira marítima que vem da Galiza até ao Algarve e do Alves Ronda, uma pequena faixa, até Vila Real, é uma plataforma que desce para o mar. Por consequência, o problema português não é o problema de ter mais terra, o problema é ter mais mar. O mar é várias vezes maior que a terra. O mar português é várias vezes maior que a terra. E isto deveria ser compreendido do ponto de vista geopolítico e das suas consequências. Não é ter um grande exército, não é ter uma grande força aérea, é ter uma grande marinha. E isso passaria também com o reforço das relações com que tipo de países, por exemplo? Passaria pelo reforço de relações típicas que hoje toda a gente conhece, depois de passados os encontros fraternais das faculdades de letras e de tretas que só celebravam a língua, a grande língua de Camões e tal. O que é que isso interessa? Os brasileiros interessam-se por interesses reais e concretos e vantagens. Por consequência, qualquer relação com o Brasil será sempre de interesses. Mas nada que se aconselhe, porque o Brasil tem uma tecnologia importante e o Brasil é uma potência emergente na América do Sul, que poderá um dia vir a fazer frente aos Estados Unidos, com a Argentina, que é pouco povoada. Bom, o segundo ponto de vista é que neste mar Atlântico existe ainda outras áreas onde Portugal tem influência e deve mantê-la. São nas ilhas que entregou à independência, como Cabo Verde e como São Tomé, mas sobretudo em potências que estão a ser invadidas pela China, como por exemplo Angola. Ter relações fundas com Angola, a quem deu a independência e deu a independência a uma unidade que não era representativa do todo. Em segundo lugar, nós devemos pensar no Oriente, de onde estivemos séculos, onde a nossa língua vigorou como língua franca durante mais de 200 anos. Isso implica o conjunto de territórios em que Portugal esteve e teve influência e cujas populações tiveram que viver como em Malaca, como exiladas de Malaca, ou seja, como submundo de Malaca. Esses portugueses de Malaca devem ter aquilo que os portugueses
tem. Em segundo lugar, em terceiro lugar, dentro destes parágrafos, deveríamos pensar para lá de Malaca nas possessões do Estado da Índia. O Estado da Índia foi invadido por Nehru, uma afirmação da política externa da Índia no tempo primitivo. Deve haver um apoio a essas populações e à cidade velha, que contém ainda os resquícios de 500 anos de presença. Não são 5 anos, nem 9 anos, nem 10 anos. Chegamos muito antes dos ingleses. Esse ponto de vista deve ser estendido à Tailândia, ao povo Thai, onde comemoramos agora centenas de anos de relações. O povo Thai é um povo amigo de Portugal. O rei é um rei amigo de Portugal. Em Portugal não fez nunca nada para recolher os frutos do que fizeram os seus antepassados. Que frutos são esses que poderão ser recolhidos? Na Tailândia, um bom entendimento, uma boa troca de bens comerciais, um bom acordo com a Tailândia. O povo Thai é um povo amigo. Não nos ocupámos depois nessa península de outro povo. Ocupámos depois de Macau, que nos foi dado e que restituímos à China continental. O povo de Macau é um povo que poderíamos dizer lusófono em certa medida, mas noutra medida é completamente chinês, porque fala chinês e não compreende português, nem nunca se preocupou com isso. Tive a oportunidade de estar em Macau e verificar isso. Mas verifiquei também que os restaurantes portugueses estavam cheios de chineses. O que significa que a nossa comida é boa e que podemos atrair chineses para a nossa própria comida e para a nossa própria cultura. Nós somos um povo de muitas culturas e deixámos há muito tempo de ser um povo de uma só raça, um povo de uma só cultura. Nós somos negros, nós somos de olhos em bico, nós somos de olhos redondos, nós somos tudo quanto somos, porque somos tudo no mundo. Mas só que recentemente a China também demonstrou, os chineses demonstraram um grande interesse para estudarem a língua portuguesa e é o próprio governo de Macau que tem dinamizado essa vertente da língua portuguesa, obviamente para a relação com os países africanos por causa dos recursos energéticos. Agora, neste caso da relação entre a China e Angola, Portugal poderá ter algum papel de reconciliar os interesses ou eventuais conflitos? Isso depende da elite portuguesa política, que me parece um conjunto já há muito tempo, desde o 25 de Abril, de inaptos. Não tem a menor noção de geopolítica, não tem a menor noção do que se joga no mundo. Pensam que o mundo gira ainda em volta de Lisboa e que, provavelmente, à volta do Atlântico. Não, isso não acontece, infelizmente. Felizmente, diria eu, passou para outros lados. Os americanos ainda pensam que talvez seja no Atlântico que esteja ao centro do mundo. Não está. Já deixou de estar. Está nesse sudeste asiático que me fala. E esse centro do mundo se interessa pelo português, como China, e como o grande povo chinês, que é pacífico, que é ordeiro, que é um povo trabalhador, é um povo que interessa a todos os outros povos. Se aprender português, se integrar na cultura portuguesa,
se tornar português de facto, são portugueses. Como todos quantos aqueles que voltaram a Macau e são fruto de alianças entre europeus e chineses, ou chineses e portuguesas, são o fruto real da aplicação do lusotropicalismo de que falou Gilberto Freire. Tal como fizemos no Brasil, fazemos muitos Brasis. Fizemos parte do Malaca, fizemos parte da Índia e fizemos parte do Sudeste Asiático. E, por consequência, é isto que deve ser afirmado do ponto de vista geopolítico. Os interesses geopolíticos de Portugal não residem na Europa, que isola, residem nos locais